Vamos lá, estamos com mais um vídeo e dessa vez estamos com um vídeo do canal Arquivo Obscuro. Então vamos lá, né? Vamos aproveitar o que há de bom, de melhor. Então vamos lá. Em 18 de dezembro de 2022, Dane Jackson, do canal Curtis May, se preparava para registrar uma descida radical em um dos trechos de queda d'água mais desafiadores de todo o México, o Água Azul, em Chiapas. O grupo de caiaquistas seguia pela correnteza até o ponto mais temido do percurso, uma sequência de 5 cachoeiras consecutivas, conhecida como Five Kings, ou 5 reis em português, em que cada queda exige precisão absoluta, sangue frio e controle total dos caiaques. As primeiras 2 quedas foram ultrapassadas de maneira tranquila e bem-sucedida. Mas logo no terceiro obstáculo, uma queda de quase 11 metros de altura, a situação mudou drasticamente. Depois da descida, Dane acabou preso atrás da cortina d'água da cachoeira. A força da corrente criava uma barreira praticamente impenetrável entre ele e o restante do grupo. Repetidas vezes ele tentava remar e atravessar aquela massa d'água, mas cada nova tentativa drenava um pouco mais de sua energia, fôlego e esperança. Okay. I'm not dead. Mano, imagina o sufoco que tava sendo. A pessoa pensa muita coisa. Então a pessoa pensou, pô, morri, né? Acabou. Tem uma Mais abaixo no rio, seus amigos também enfrentavam um dilema quase impossível de resolver. Todos já haviam ultrapassado outra queda ainda maior, de aproximadamente 19 metros, o que tornava inviável qualquer acesso direto ao trecho onde Dane estava preso. Entre aquelas 2 enormes cachoeiras, não existia uma rota simples de resgate. A única alternativa era extrema. 2 dos rapazes, Isaac e Wesley, teriam que subir de volta com os caiaques e descer novamente a terceira queda, apenas para tentar se posicionar em um ponto onde talvez pudessem ajudar. Foi então que Wesley tomou uma decisão crítica. Ele tentaria conduzir o caiaque por uma pequena abertura no lado direito da cortina d'água, com o objetivo de chegar completamente atrás da cachoeira. A manobra era arriscada, mas funcionou. Os 2 conseguiram chegar atrás da queda e, depois de prender os caiaques em segurança, passaram a se preparar para uma tentativa de resgate com isca viva, usando o próprio corpo como linha de salvamento. Mesmo estando a poucos metros de distância, a força ensurdecedora da água quase anulava qualquer possibilidade de comunicação.
Mano, que doideira. Que doideira. Wesley gritava, tentava orientar Dane, mas o som se perdia no rugido da cachoeira. Por algum tempo, tudo o que existia ali era o barulho da água, o esforço físico e a incerteza. Foi só quando Wesley conseguiu se aproximar ainda mais é que os dois finalmente puderam se ouvir. Para Dane, escutar outra voz humana depois de 75 minutos tentando escapar sem sucesso, sem qualquer tipo de contato externo, foi como receber uma descarga de energia. Até aquele momento, o desespero já estava dando lugar à desilusão. Ainda assim, uma parede de pedra impedia que pudessem se ver com clareza. Além disso, pela posição do som, imaginava que Wesley estivesse do outro lado da cortina d'água. Mano, imagina, mais de 1 hora preso. Meu Deus do céu. Imagina o frio também, né? Wesley continuou insistindo, chamando por ele e orientando cada movimento. Aos poucos, Dane começou a responder. Exausto, mas impulsionado por aquela nova oportunidade de sobrevivência, ele conseguiu avançar. O esforço era brutal, mas depois de mais de 1 hora preso atrás da cachoeira, finalmente deu certo. We thought you were fucking dead, man. We could not get you to the other side. We tried the other side for like 30 minutes. Dude, luckily, we gotta get out here in 30 minutes. When we get out here. Nossa, mais de 1 hora. Literally on the way back, I just saw this little undercut right here. I was like, I'm gonna go check it. Thank you both so much. Stop! I didn't even come straight through here. Yeah. So
Mesmo após concluírem o resgate, o desafio ainda não havia terminado. Para escapar daquele trecho entre os paredões rochosos, o grupo precisou carregar os caiaques e escalar um barranco escorregadio, repleto de lama, também com mais de 10 metros de altura, apenas para alcançar a trilha e sair dali. Depois disso, ainda precisaram voltar com os caiaques para a água e remar por mais 45 minutos até chegarem ao ponto de saída. Come on. Holy. Thank. Hey, be careful. Be careful. We have him. We're good. Be careful. Oh. That was a run. That was a run. I'll lift it up. You know what? That part I was not able to see you. That scares the O alívio naquele momento era avassalador. Dane estava vivo e finalmente seguro. Esse episódio evidencia a importância de praticar esse tipo de atividade sempre com um plano de resgate bem alinhado, equipamento adequado e, acima de tudo, inteligência emocional para lidar com rapidez em uma eventual emergência. Para Dane, o terceiro rei do Água Azul quase marcou o fim daquela expedição de maneira absolutamente trágica. Sua sobrevivência só foi possível porque seus amigos decidiram encarar o risco e fizeram tudo o que podiam para alcançá-lo. Opa, e aí, tudo certo? Eu sou o Rafa e esse é o Arquivo Obscuro. Se você gosta de... O que encontrar... agentes Buddy Spratt e Dan Hill, do condado de Martin, na Flórida, atendiam um chamado de emergência envolvendo uma embarcação em perigo. O que encontraram ao chegar no local, no entanto, era muito mais grave do que qualquer alerta inicial poderia sugerir. É complicado em questão desse negócio de barco, porque, pô, é meio perigoso, entendeu? Então, Is the sheriff right? Run up there. Diante deles, havia um barco completamente tomado pelas chamas, com um homem inconsciente ainda a bordo. O fogo já estava tão intenso que a própria embarcação dos agentes começava a sofrer danos com a proximidade do calor extremo. Partes do casco já davam sinais de deformação, mas mesmo assim, nenhum dos dois hesitou. Sem perder tempo, Spratt e Hill saltaram para dentro do barco em chamas. A situação era crítica e eles sabiam que tinham apenas alguns segundos para agir antes que toda a estrutura fosse consumida pelo incêndio. Action. All right, stop right there. Hold it. There you go. Cada instante, o fogo avançava com mais força, tornando o resgate ainda mais arriscado. Ainda assim, os agentes conseguiram retirar o homem da embarcação exatamente quando a situação se tornava insustentável. Poucos instantes depois, a embarcação em chamas explodiu em uma enorme bola de fogo. o tempo ali é necessário, entendeu? Então a rapidez tem que ser rápido. Em questão de segundos, todo o resto foi consumido.
Se os agentes tivessem demorado um pouco mais, o desfecho teria sido muito pior. A vítima foi levada imediatamente a um hospital próximo e sobreviveu ao incidente graças à rapidez da ação. Apesar da intensidade do incêndio e da proximidade da explosão, nenhum dos policiais sofreu ferimentos durante a operação. Ainda assim, o barco utilizado por eles foi parcialmente danificado, com algumas partes completamente derretidas pelo calor extremo. I need to pull it this way and get away from that tree, bro. Give it a slash. Do momento em que chegaram ao local até a explosão, tudo aconteceu em menos de 1 minuto. E foi justamente nesse intervalo mínimo que os dois arriscaram a própria vida para salvar um desconhecido. O tempo é importante, pô. Em março de 2020, Benny, do canal Benny Mar, percorria um dos trechos de águas bravas mais perigosos de todo o planeta, quando as câmeras registraram um encontro que mudou completamente a forma como ele enxergava aquele tipo de aventura. Pouco antes disso, Benny havia acabado de vencer uma corredeira intensa e volumosa chamada Supernova na Uganda e seguia rio abaixo para se reencontrar com o bote de apoio. Aquele trecho já havia sido percorrido por diferentes equipes de caiaquistas sem o apoio de um bote, mas isso não tornava aquele percurso menos ameaçador. Pelo contrário, segundo o próprio Benny, tratava-se de uma região com uma concentração incomum de hipopótamos e crocodilos, talvez uma das maiores de todo o Rio Nilo. Em alguns casos, crocodilos considerados problemáticos em outras áreas são capturados e soltos justamente ali, tornando aquele trecho ainda mais imprevisível. Nessas águas, o bote não serve apenas como apoio logístico, mas sim como uma camada real de proteção. Quando um hipopótamo ou um crocodilo avança, ser puxado para dentro da embarcação e se juntar ao restante do grupo em uma massa única reduz significativamente o risco. Já para os caiaquistas isolados, se o caiaque virar ali, meu amigo, é um abraço. a lógica é outra. Tudo se resume a remar o mais rápido possível e tentar alcançar uma grande corredeira antes que o animal encurte a distância. Depois daquele encontro, o grupo passou a permanecer mais tempo no bote e Benny abandonou a ideia de descer todo o trecho sozinho. Em junho de 2025, Connor, do canal Connor Bee Fishing, estava em mais um dia comum de pesca, acompanhado por um amigo, sem imaginar que em questão de minutos, tudo viraria de cabeça para baixo. O problema começou quando Connor percebeu uma quantidade incomum de água se acumulando dentro da embarcação. Na tentativa de entender o que estava acontecendo, ele perguntou ao amigo se o tampão do barco havia sido colocado corretamente. Quando perceberam que esse não era o problema, os dois concluíram que precisavam agir imediatamente e iniciaram o retorno à costa. O barco está furado. Meu Deus. Put it right on the boat ramp. All right, put it on the boat ramp. Com o avanço da navegação, a situação somente piorou.
Sob a pressão das águas turbulentas, o buraco na embarcação começou a se abrir ainda mais, aumentando de forma preocupante a entrada de água. Você... Mano, parece que o barco a qualquer momento vai virar. Em meio à tensão, os dois notaram que seus pertences estavam começando a se soltar. Foi nesse momento que Connor correu para tentar prendê-los, mas essa decisão o obrigou a permanecer de bruços pelo restante do trajeto, já que qualquer movimento em falso poderia lançá-lo ao mar. A travessia seguiu sob pressão constante, com a embarcação afundando gradualmente enquanto eles tentavam alcançar a costa antes que fosse tarde demais. Quando finalmente conseguiram se aproximar da terra, encontraram pessoas que poderiam ajudá-los. We need your trailer! I need your trailer! We need your trailer! We're sinking! Right now! We're sinking! We're sinking bad! Holy shit. Mais uma vez, esse caso mostra como um ambiente imprevisível pode transformar uma falha aparentemente simples em uma verdadeira emergência. Nessas horas, a experiência é importante, mas ter um plano de contingência bem definido é fundamental. Em setembro de 2017, Carl Burger postou um vídeo perturbador em seu canal do YouTube, em que aparece ao lado de um amigo remando em seus caiaques a cerca de 3 quilômetros da costa, nas proximidades de Maole Beach, na África do Sul. De repente, os dois notaram uma sombra enorme cortando a água em direção a eles. A princípio, eles não sabiam exatamente o que era, mas logo ficou claro que Um tubarão. aquela criatura não estava apenas passando por ali. Não é isso. Meu amigo, eu não confio no mar, no oceano, em qualquer Tratava-se merda de do um tipo. tubarão de grandes proporções que começou a se aproximar de forma insistente e agressiva dos dois caiaques. Diante da ameaça, Carl fez algo que poucas pessoas teriam coragem de tentar.
Passou a usar o próprio remo para golpear o animal na tentativa de afastá-lo. Mesmo sob enorme pressão, os dois homens conseguiram manter a calma e permaneceram próximos um do outro, tentando parecer maiores e mais ameaçadores. Enquanto isso, Carl continuava reagindo às investidas do tubarão. Mano, doideiro parar pra pensar nisso. Por isso que eu digo, não entre em negócio de oceano, mar, tudo isso. Não vale a pena.